bem-vindos a mais um programa Rompendo Limites. Estamos falando esta semana sobre o tema favor divino e conexões divinas. Para nós alcançarmos os propósitos que Deus tem para nós, precisamos do favor de Deus e precisamos automaticamente, quando nós temos o favor de Deus, o Pai nos permite termos acesso e termos conexão com uma pessoa que Deus escolheu para nos dar acesso à realização do sonho e do propósito que Deus tem para a nossa vida. E hoje eu quero falar da história de um dos discípulos chamado Pedro, não é? Simão, que é bastante conhecido, mas diz a palavra que houve outro discípulo, que foi esse que levou Pedro até à pessoa de Jesus. A Bíblia também fala que Natanael estava debaixo de uma figueira, era um israelita, era um homem justo, mas ainda não tinha alcançado a razão da sua vida. E diz a palavra que houve um discípulo, se não me engano penso que foi André, que foi ter com Natanael, no livro de João, capítulo 1, e disse: encontramos o Messias, encontramos a pessoa que a Bíblia fala, o Messias esperado, nós o achamos. E diz a palavra que Natanael ainda um pouquinho, será que é bem, será que não é? Mas diz a palavra que Natanael foi com esse discípulo e conheceu a Jesus. Sabe uma coisa? Existem pessoas que nos vão levar para mais perto de Jesus, que nos vão levar até o cumprimento do ministério e do propósito que Deus tem para nós. Eu quero dizer que muitas vezes a insatisfação que muitas pessoas têm, quem sabe você está vendo e ouvindo este programa e tem uma insatisfação na sua vida, você diz: não sei, há qualquer coisa dentro de mim, que estou insatisfeito, parece que não alcancei ainda o propósito pleno que Deus tem para mim, parece que ainda não alcancei a minha verdadeira razão de viver, o verdadeiro motivo para eu existir. Mas sabe uma coisa? Eu quero dizer para você que existem pessoas, existem discípulos como André e como outros, que vão levar você até ao lugar que será o cumprimento do chamado e do propósito de Deus na sua vida. Isso mesmo, pessoas que nos levam até à fonte do cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Eu quero dar graças a Deus por todos os pastores e líderes que eu conheci e que todos eles me levaram para mais perto da fonte do propósito de Deus na minha vida. O meu primeiro pastor que eu conheci, que foi o meu primeiro pastor, pastor Luciano Martini, que eu mando mais uma vez um grande abraço para ele, tenho muita estima e muito carinho por ele e pela sua família, e esse pastor foi ele que me ensinou nos meus primeiros anos de crente a como servir a Deus, a como amar mais a Deus, a como dar o meu melhor para Deus. E através desse pastor eu pude conhecer mais a Deus. Através desse pastor foi um discípulo que Deus usou para me levar para mais perto da fonte. Quando eu conheci esse pastor e ele conversou comigo, ele me ajudou, ele foi um catalisador tremendo na minha vida para me impulsionar a chegar a níveis mais altos na presença de Deus. Ele fez-me entender, ele fez-me levar até à fonte do propósito de Deus para a minha vida, para a fonte do propósito de Deus na minha vida. Esse pastor me levou, o meu primeiro pastor me levou para mais perto da pessoa de Jesus, me fez entender o propósito que Deus tinha para a minha vida. Conheci também um homem de Deus poderoso, o apóstolo Nuno Castela, que eu também mando um grande abraço, da Igreja Monte Santo, no Seixal, e esse homem de Deus me ensinou a conhecer aquilo que eu sei e conheço como o que é o reino, o mover apostólico de Deus. Então, através desse homem de Deus, ele me levou a conhecer aquilo que era o apostólico e o chamado de Deus para a minha vida, porque sabe, ser apóstolo não é simplesmente ter um título de apóstolo, não é isso que Deus está à procura. O que Deus está à procura é nós vivemos o reino, é nós vivemos o apostólico aqui na terra, porque nós podemos, há muitas pessoas que têm o título de apóstolo, não é? E não sabem o que é o reino e pura e simplesmente não vivem o apostólico e não vivem o reino aqui na terra. E isso é o que é o importante. Mais que o título,
O importante é viver o reino. Uma vez eu perguntei para o apóstolo Nuno Castelo e perguntei-lhe, apóstolo Nuno, o que é o reino? E ele me disse assim, ele me respondeu assim, nunca mais me esqueci. O reino não se explica, vive-se. O reino não se explica, mas vive-se, experimenta-se. E como ele estava certo, como ele tinha razão. E quando eu conheci esse homem de Deus, ele me levou a conhecer aquilo que é o reino, aquilo que eu conheço hoje como o mover apostólico de Deus. Quem me está a entender, levante-se um dia, amém. Aí no seu lugar diga, eu estou entendendo esta palavra está sendo bênção para a minha vida. Estava falando do discípulo que levou Pedro a conhecer Jesus, o nome dele é André. Foi André que levou Pedro até à pessoa de Jesus, até à pessoa que tinha o destino de Pedro nas suas mãos. Imagine isto, porque nós pensamos que foi Jesus que foi atrás de todos os discípulos. Houve discípulos que foram trazidos até à presença dele. Existem pessoas que têm propósitos, têm planos, têm projetos de Deus, têm um destino de Deus para a vida deles, mas que têm que ser trazidos até à presença do Mestre. Têm que ser trazidos por alguém, por um André que Deus vai usar neste tempo, para ser colocados diante da fonte do propósito de Deus para a vida dessas pessoas. Estava dizendo que foi o apóstolo Nuno Castelo que me ensinou muito daquilo que eu sei o que é hoje o reino e o mover apostólico. E dou graças a ele por muito daquilo que ele me ensinou. E por último, conheci um homem de Deus tremendo que é o meu pai espiritual, apóstolo Sérgio Arango, que além de acrescentar muito mais daquilo que eu sabia, daquilo que era o apostólico, não é? Ele passou-me a ensinar muito mais, a conhecer muito mais daquilo que era o apostólico e o reino, mas também passei a conhecer o que é o mover profético de Deus, o mover profético de Deus. Sabe uma coisa? Este homem de Deus ativou o profético de Deus na minha vida e hoje, pela graça e misericórdia do Pai, todas as vezes que eu oro por uma pessoa, ou simplesmente muitas vezes, ou olhar para uma pessoa, ou orar por ela, Deus me revela por completo a vida dessa pessoa, passado, presente e futuro, que Deus irá fazer na vida dessa pessoa. Dou graças a Deus pelo apóstolo Sérgio Arango, minha cobertura espiritual. Me ensinou muito o que é o apostólico e continua me ensinando, e também o que é o mover profético de Deus. Eu estou falando essas histórias da minha vida, esses acontecimentos da minha vida, essas pessoas que eu conheci e conheço, para que você possa entender que existem pessoas que nos levam para mais perto de Jesus. Existem pessoas que nos levam para mais perto para nós conhecermos melhor o nosso Mestre. Existem pessoas que nos levam até à fonte do propósito e do destino que Deus tem para nós. Eu quero dizer que se não houvesse um André, certamente Pedro não tinha conhecido o Mestre. Se não houvesse também aquele discípulo que levou Natanael até à presença de Jesus, Natanael também não tinha conhecido o Senhor. Sabe, nós precisamos desses discípulos, precisamos de Andrés que nos levem para mais perto de Jesus. Precisamos de discípulos de André, como André, que nos levem a conhecer mais o Senhor. Que nos levem até à fonte do Senhor na nossa vida. Para terminar, eu quero falar sobre Zaqueu. Diz a palavra que Zaqueu era de pequena estatura, mas diz a palavra que ele subiu a uma árvore para que ele pudesse ver Jesus. E quando ele estava vendo Jesus, Jesus disse assim: Ei, Zaqueu, desce porque hoje eu quero entrar na tua casa. E a transformação aconteceu na vida de Zaqueu. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós temos a estatura de Zaqueu espiritualmente, não fisicamente, mas espiritualmente. Temos uma estatura pequena que nos impede espiritualmente de ver Jesus, ver o mover de Deus. Mas existem árvores. E quando eu estou falando árvores, quero falar de pessoas. Existem árvores, existem pessoas que nós podemos subir na fé delas, subir no conhecimento bíblico delas, subir no conhecimento espiritual delas. E quando nós subimos no conhecimento espiritual e da fé e bíblico dessas pessoas, nós começamos a ter uma visão mais ampla, mais nítida daquilo que é o Senhor Jesus. Nós precisamos
de discípulos como André. Precisamos de árvores à beira do caminho que nos permitam ter uma estatura espiritual mais elevada para que nós possamos ver Jesus. O que eu quero dizer é que você não vai conseguir sozinho crescer ou alcançar a estatura que você deseja alcançar sozinho. Você precisa de alguém, você precisa de discípulos, você precisa de homens e mulheres de Deus que você vai conhecer durante a vida. Deus vai lhe dar graça, Deus vai lhe dar favor, Deus vai lhe dar conexões divinas, você vai conhecer as pessoas certas, você vai conhecer as pessoas corretas, que o vão levar cada vez mais para perto de Jesus, para perto do propósito de Deus, do destino de Deus para a sua vida. Precisamos de discípulos, precisamos de árvores, de pessoas que nos façam aproximar mais do Senhor, que nos façam ter uma visão mais ampla do Senhor, que nos façam ter um encontro mais verdadeiro com a fonte do propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que durante esta vida Deus o encaminhe, para que você possa conhecer as pessoas corretas que o vão aproximar mais do Senhor Jesus Cristo e da fonte do propósito de Deus para a sua vida. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todas estas pessoas. Muitas delas, Pai, se encontram como Natanael, estão debaixo de uma figueira, estão insatisfeitos, não sabem o que vão fazer da sua vida, não sabem o que vão fazer do seu futuro, mas eu quero pedir-te que envies, Pai, discípulos, como tu enviaste, Pai, para o caminho de Pedro, como tu enviaste ao caminho de Natanael, enviaste discípulos que trouxeram estas pessoas, Natanael e Pedro, para mais perto de Jesus e os colocou diante da fonte do propósito das suas vidas. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça e o Teu favor estarão sobre a vida destas pessoas e quero declarar que haverá pessoas que vão entrar no caminho delas, que os irão levar para mais perto de Jesus, que os irão colocar na frente, diante do propósito eterno que Deus tem para estas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Termino dizendo, não procure a realização do propósito de Deus na sua vida sozinho. Existem pessoas que Deus escolheu que vão ajudá-lo a completar o propósito dele, que é perfeito na sua vida. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este foi mais um programa Rompendo Limites. Não perca o próximo programa. Deus o abençoe.